Olá, nós estamos aqui com a equipe que trabalhou muito para nos apresentar um projeto de evangelização da juventude. Então, temos essa noite o Ailton, a Idalina, o Renato, e eles vão falar para nós deste projeto missionário para os jovens. Ailton, a palavra é vossa. Uma boa noite, boa tarde, bom dia para você que vai estar assistindo essa nossa gravação. Então, como a irmã Elizabeth falou, nós trabalhamos em torno da temática da juventude e uma proposta missionária para os jovens da paróquia. Um trabalho que nós iniciamos no ano passado, avançamos agora no ano de 2021, e um trabalho feito em mutirão, feito assim por várias pessoas de várias localidades aí do nosso regional, expressando também a comunhão da igreja, expressando a comunhão das igrejas particulares. Então agora, já de início, a Idalina vai apresentar para nós um pouco das pessoas, né, de suas origens, que ajudaram a contribuir nesse nosso projeto de jovem missionário. É o seu microfone, Idalina. Desculpa. Boa noite. Nós iniciamos o nosso grupo com vários membros, né, interessados no tema, né, da missão com os jovens, porém, com o decorrer, né, da pandemia, alguns se envolveram em outras atividades, em outras responsabilidades, voltando até ao trabalho mesmo virtualmente, e acabou por não estarem presentes no dia de hoje, ou até nessa segunda etapa, mas, de alguma forma, iniciaram conosco. Então, nada mais justo do que a gente estar falando deles. Bom, eu sou a Idalina, aqui da Arquidiocese de Campinas. Aí nós temos a Sônia, também do Comitê de Campinas. A Lara, também da Arquidiocese de Campinas. Temos a irmã Marlene, lá da Diocese de Santa Amaro, capital paulista. Nós temos aí o Ailton, que é seminarista de Lorena, São Paulo. E tivemos também a irmã Marie, não sei se eu vou falar certo o nome dela, Marie Chantai. Ela é da região de Brasilândia, da capital de São Paulo. O Cilineu e a Beth, de Sorocaba, leigos. Irmã Hilária, da Diocese de Campo Limpo. O Renato, que está presente, de Bragança Paulista. E temos mais uma que não temos aqui a foto, que é a irmã Maria Nilva, quando ela iniciou, acredito em esteja, na IAM, né, Infância e Adolescência Missionária de Jundiaí. Então, somos nós. Nesta nossa apresentação, então, nós teremos a participação da Idalina, do Renato, de Bragança Paulista, e também a minha contribuição, aqui da Diocese de Lorena, seminarista Ailton. Nós, então, fomos atraídos pela proposta do Comire e para trabalhar a questão da juventude, a missão relacionada com os nossos jovens, e o tema que nós estamos dando para esse projeto chama-se Saída Missionária. Então a gente tentou trazer também um nome de uma expressão mais jovial e também resgatando aí a perspectiva da Igreja em Saída, apresentada no pontificado do Papa Francisco, apresentado ali nas linhas gerais da próprio Evangelho Gáudio. Nós montamos esse projeto a partir da metodologia de planejamento participativo e também usando já uma estrutura muito usada na igreja no Brasil, que é a metodologia do ver, julgar e agir, ver, discernir e agir. Então, essas duas metodologias nos ajudaram, né, conversaram conosco nesse nosso processo aí de elaboração da proposta da saída missionária. Esse projeto, né, esse planejamento nosso, ele conta assim, com dois grandes blocos, né? Um bloco, no primeiro momento, doutrinal, e depois um segundo momento operacional. A parte do primeiro bloco,
doutrinal ficará comigo, e a segunda parte, que é a parte operacional, a parte da estrutura do projeto enquanto agendas, cronogramas, quem vai nos apresentar é o nosso irmão Renato. Então, como nós estávamos dizendo, construímos um projeto, então, a partir dos jovens e para os jovens. Nós usamos até o termo juventudes, que o termo juventudes, ele consegue abarcar muito mais a experiência do jovem, né? Então, o jovem nos parece que é algo muito, que é um indivíduo, e a juventude diz assim, de um grupo maior. Juventudes, também no plural, porque hoje nós reconhecemos que há uma infinidade de expressões desses jovens, seja no âmbito religioso, mas também seja hoje no âmbito secular. Então, quando a igreja pensa em juventude, pensa nos jovens, ela reconhece que ela precisa ser muito criativa, que ela precisa fazer um esforço, porque existem inúmeras variações. Então, nós olhamos para a própria juventude, uma juventude do ensino médio, ali tem a juventude do Grêmio, ali tem a juventude do futebol, ali tem a juventude que está mais vinculado com as questões da internet, com as questões do youtuber, mas tudo isso para dizer que quando se trata de juventudes, nunca é algo muito fechado, algo muito determinado, mas sempre algo que pede aí um esforço, um estudo da nossa parte. E dentro da igreja também não existe um tipo de jovem, uma juventude. Tem a juventude do crisma, a juventude dos movimentos, a juventude que está ali ajudando no altar, acólitos, coroinhas, a juventude do crisma. Então, tudo isso para dizer que a gente está olhando para um número, né? Para uma gama assim, de expressões bem variadas das juventudes. Então, nós olhamos para esses jovens e nos perguntamos, vemos como está a realidade das juventudes. Então, cada pessoa aí dentro do nosso regional foi trazendo alguns pontos sobre a sua juventude e depois nós fomos colhendo. Nós, no primeiro momento, olhamos para a juventude no mundo, no sentido de algo comum que perpassa os nossos jovens. Então, nós vimos angústias, vimos os sonhos, vimos aquilo também que pulsa nas gerações, nas últimas gerações, e reconhecemos, né, diagnosticamos algumas luzes, algumas sombras também em relação aos nossos jovens. Podendo mencionar aqui, hoje nós percebemos que a nossa juventude é uma juventude que está muito ligada à questão da informação, da própria comunicação. Então, a internet é uma marca dessa juventude, que é uma juventude hiperconectada. Um outro ponto também é que agora essa juventude também muitas vezes é afetada pelas instabilidades do nosso país, instabilidade do futuro, própria dificuldade em discernir a vocação, uma dificuldade também em discernir, né, escolher por uma profissão, a própria questão da saúde mental, crise de sentido, ideações suicidas. Então, tudo isso aparece quando a gente olha para várias expressões de jovens num contexto secular, né? Mas também nós olhamos para a juventude da igreja, a juventude que está na igreja. E aí nós reconhecemos que hoje a nossa igreja ela se relaciona muito com os jovens também a partir dos seus grupos, a partir dos seus movimentos. Então, além do jovem que se encontra nas celebrações, né, que busca os sacramentos, esses jovens também acabam por ter um lugar privilegiado para eles, que são os grupos, né? E que também nós podemos dizer que é uma inspiração do Espírito Santo, mas também que é uma grande ferramenta, uma vez que juventude é uma fase, uma época da vida também que demanda aí uma pertença a um grupo, um sentido de identidade, ao pertencimento a um grupo. Então, quando nós pensamos na juventude na igreja, nós lembramos aqui da juventude do crisma, a juventude que é coroinha, que é acólito, juventude da própria pastoral da juventude, os jovens do crisma, os jovens também de outros movimentos, renovação carismática,
a juventude do Cursilho, própria juventude dos Salesianos, enfim. Então, existe assim uma gama de opções para os jovens se identificarem na igreja. E aí, nós então vemos essa juventude e agora nós então queremos olhar e julgar essa juventude, discernir, né? Iluminar também essa nossa juventude. E assim, a inspiração para nós foi o texto bíblico dos discípulos de Emaús, Lucas 24, do 13 ao 35. Esse texto é um texto que foi usado como norteador também para o Sínodo da Juventude, realizado em Roma no ano de 2018. Então, um momento bonito também que a igreja se colocou aí em escuta dos jovens, no acompanhamento dos jovens, e o texto dos discípulos de Emaús serviu então como esse norte, e até hoje é para nós assim, um protótipo de acompanhamento da juventude. O texto bíblico todos nós assim já temos conhecimento, e então quis colocar ele aqui na íntegra. E o próprio documento do Sínodo dos Jovens retoma o texto e aponta algumas pistas no sentido de relacionar. Então, aquilo que nós enxergamos da juventude, o texto bíblico dos discípulos de Emaús vem nos iluminar. E aí aqui eu gostaria de ler, né? É o parágrafo 4, já aí na Cristo Vivit, que daí já é o documento final. Vai dizer: reconhecemos no episódio dos discípulos de Emaús um texto paradigmático para compreender a missão eclesial relativamente às jovens gerações. Esta página exprime bem aquilo que experimentamos no Sínodo e o que gostaríamos que cada uma das nossas igrejas particulares pudesse viver na sua relação com os jovens. Jesus caminha com os 2 discípulos que, incapazes de entender o sentido do que lhe acontecera, se retiram de Jerusalém da comunidade. Para estar em sua companhia, percorre o caminho com eles. Interroga-os e escuta com paciência a sua versão dos acontecimentos para os ajudar a reconhecer aquilo que estão a viver. Depois, com afeto e energia, anuncia-lhes a palavra, levando-os a interpretar à luz das Escrituras os fatos que viveram. Aceita o convite para ficar com eles ao anoitecer. Entra na noite deles. Enquanto o escutam, os seus corações abrasam-se e as suas mentes iluminam-se. Na fração do pão, abrem-se os seus olhos. São eles mesmos que decidem retomar, sem demora, o caminho na direção oposta, para regressar à comunidade e compartilhar a experiência do encontro com o ressuscitado. Então, nós sabemos que o texto dos discípulos de Emaús é um texto nesse período que nós lemos, período pós-pascal, aonde Jesus, então, acompanha os discípulos de Emaús e ali se aproxima, começa a caminhar junto com eles, escuta, acolhe e depois, então, começa esse processo de discernimento, né? De caminhar junto, uma proposta aí de sinodalidade. Então, nós quisemos pegar esse texto para iluminar toda essa juventude que a gente já está aí conversando nessa nossa apresentação. E aqui, mais uma vez, enfatizando, né, que nós tomamos esse texto como referência. Uma vez, então, que nós nos aproximamos da juventude e começamos a escutar, nós, então, diagnosticamos, demos nome para alguma dessas angústias, alguns problemas, mas também traçamos em comunhão, em comunidade, as soluções. Então, vimos assim como trevas, como problemas, a questão do escutar. Então, os jovens apresentam, também a partir do sínodo e também da nossa realidade, que muitas vezes eles não se sentem escutados, né? Somente a audição, no sentido de que às vezes as pessoas estão somente de corpo presente, mas não estão ali sendo inteiro. Não há essa acolhida até mesmo na escuta. A questão da solidão também
perpassa muito os nossos jovens, e, inclusive, estando nos grupos, muitos ainda reclamam esse não se sentir pertença. Muitas vezes se sentem ignorados, julgados e desvalorizados, isso muitas vezes seja a nível eclesial, mas também a nível social. É uma marca desse tempo que é visível na juventude, o imediatismo, o individualismo, como eles tratam as suas questões de forma restrita. Aqui falando um pouco dos nossos pecados, né? Uma falta de unidade em alguns grupos de jovens. Isso é muito importante, porque isso vai nos direcionar também com o nosso projeto futuro. E a gente não pode deixar de mencionar aí a própria pandemia do Covid-19, né? Que houve um agravamento dos problemas de saúde mental, depressão, suicídio, síndrome do pânico, bem como também somado com as restrições das atividades religiosas, inclusive das atividades dos próprios grupos de jovens. E aí, diante dessa problemática, nós, então, vemos o que seria, né, como solução. Então, ouvi-los, né, prestar mais atenção, entender o que se trata, se colocar no outro, aquela perspectiva que é tão cobrada pelos nossos jovens nas redes sociais sobre a questão da empatia, um acompanhamento, estar junto, conhecer a realidade, ir ao encontro do jovem. Acolhida, ter aí uma recepção calorosa, uma hospitalidade, discernimento, compreender, conhecer, avaliar com clareza e proporcionar o autoconhecimento. Fortalecer a fé em Jesus Cristo, bem como aprender do Mestre os valores do reino. E sair ao encontro do próximo e voltar dando testemunho. É um pouco do que a gente foi construindo. E agora, então, a gente pode olhar para o nosso segundo momento do nosso projeto, que conta aí que é a parte do projetar, programar, organizar. Boa noite, paz e bem a todos. Depois que nós vimos um pouco da realidade da nossa juventude, nós iluminamos com a nossa realidade com a parte bíblica, doutrinal, levantamos as questões problemáticas, as possíveis soluções, é hora de colocar a mão na massa. É hora que o trabalho vai ser efetivamente para alcançar essa juventude tão necessitada desse abraço carinhoso da nossa igreja que leva ao Senhor. E nós pensamos em algo bem prático, porque a juventude, ela precisa de algo prático, que chegue a ela e faça com que ela se sinta cada vez mais acolhida dentro de uma igreja que tem um rosto muito jovial, como o nosso Papa fala, e esse rosto jovial é o rosto futuro da igreja. Por isso, a programação e a organização se faz necessária no projeto. O que nós pensamos aí? Quando nós falamos em organizar, em programar, às vezes para nós, igreja, passa um pouco assim distante, porque nós pensamos que é algo associado à empresa, à escola, mas a ação evangelizadora necessita de programação. Ela precisa ter objetivo, tem que ter estratégia, para que eu possa chegar a atingir aquilo que é o cerne do meu projeto. Então, nós pensamos que essa juventude, ela tem que ser acolhida, e nós precisamos despertar nesse jovem uma dimensão daquilo que é missionariedade, por meio de atividades que contemplem todos os jovens. Então, é um projeto para todos, sem exclusão, uma igreja aberta, que acolhe, que estende o braço, que vai às periferias, que vai aos centros urbanos, aos centros rurais, e acolhe os seus jovens das várias comunidades. Por isso, a expressão que foi comentada de vários grupos, né? A nossa igreja é riquíssima nisso, a dimensão que cada um se reconhece em cada grupo, se identifica com cada grupo, e esse identificar de cada grupo não pode ser isolado, porque a dimensão do projeto missionário, ele é sempre unidade. É a unidade da Trindade que o jovem vai começar a perceber. Ele em si, junto com seus pares, também é uma expressão da dimensão da Trindade que se faz presente na união para levar adiante a missão do Senhor. Pretende-se, então, despertar esse espírito missionário dentro da nossa juventude, utilizando subsídios, que são ferramentas que ajudem o jovem a estar entendendo textos de formato fácil, junto com os testemunhos. E aí eu chamo a atenção porque nós conversamos muito sobre isso. Não basta somente o texto. O texto em si, se ele não é testemunhal, é letra morta. Então, ele precisa ser testemunhado. Daí a expressão do testemunho ser muito importante nesse projeto. Acompanhar sempre a dimensão do subsídio com o testemunho, que vai ajudar esse jovem a compreender como que a sua realidade está,
qual é o projeto que nós temos missionário que não é nosso, é o projeto de Jesus, e como que nós colocamos isso na realidade da nossa missão local, porque cada igreja tem uma realidade. E aí o nosso projeto não tem a pretensão de abarcar todo mundo com um jeito só, mas é uma abertura para nossas realidades de igreja local. Nosso próximo passo, os nossos objetivos específicos. Essa parte específica, ela faz a gente mergulhar no coração do projeto. Então, nós pensamos, no primeiro momento, na atuação do Comipa. E a atuação do Comipa preparando esses subsídios de material, porque o Comipa está um pouco mais interligado com a dimensão da missão. E, estando conhecendo a dimensão da missão, ele vai trazer para nós quais subsídios são mais adequados para que eu possa chegar com um roteiro para desenvolver essa ideia no meio juvenil. Uma linguagem que é própria do jovem, não deixando de lado a formação bíblica, a formação doutrinal da nossa igreja, mas os testemunhos, levando sempre essa visão da partilha e de comunicar a fé em Jesus Cristo. Com encontros dinâmicos. O ser dinâmico nesses encontros faz com que o jovem interaja. Não só escute, mas guarde no seu coração, e guardando no seu coração, ele coloca na ação. Depois, uma atividade missionária deve ser realizada em campo paroquial. Nós pensamos nas paróquias, que são um grande centro primordial de acolhida, né? Elas trazem os nossos jovens aí dentro das suas comunidades para aquilo que é o centro paroquial. E aí, como o Ailton colocou, o nome Saída Missionária, aí, se me permitem fazer uma parte, ele saiu de um dos nossos membros do grupo, numa discussão, e o seu Silênio, junto com a esposa, falaram, por que não colocar a Saída Missionária? E calou tão bem para nós, porque realmente é isso que nós queremos, né? É uma saída missionária, ou seja, aquela igreja que não está mais dentro do local físico, mas que sai, a proposta do nosso Papa Francisco, que vai ao encontro das pessoas. Convidando o jovem a assumir a sua condição, o jovem ele é protagonista, ele é discípulo, ele é missionário, e para que ele seja discípulo e missionário, ele precisa despertar a dimensão do serviço, a dimensão do testemunho, levando em conta aí exemplos que nós temos riquíssimos na nossa igreja de santos e beatos católicos, inclusive jovens. Nossa igreja é muito rica de testemunho juvenil. Recentemente, né, o beato Carlos Acutis despertou, acelerou um pouco, aguçou a juventude para mostrar o que é ser jovem, o que é ser santo jovem, né? E o testemunho dele é muito repleto daquilo que é a dimensão do nosso jovem de hoje. Beato José, aliás, santo, né, São José de Anchieta, testemunhando aqui no nosso Brasil, veio jovem para cá, todo testemunho de missionaridade que ele colocou em prática. Então, protagonistas, essa é a nossa grande missão, despertar no jovem o protagonismo da Boa Nova. Estratégias, como fazer isso acontecer? Como chegar a concretizar esse projeto? Pensamos, primeiro, que é necessário a paróquia, ela sentar e elaborar um cronograma e com subsídios para a formação missionária. Então, essa tarefa do Comipa ela é muito importante. Nós colocamos aqui o Comipa, mas nós temos paróquias que não têm o Comipa ainda. Daí a necessidade de a gente pensar na estrutura local. Se não há o Comipa, já é um motivo para montar o Comipa, né? E aí nós temos um grupo que preparou muito bem uma das suas apresentações. Vejam, por favor, como organizar a dimensão do Comipa para que ele possa levar adiante a ideia da Boa Nova da evangelização missionária na paróquia. A implantação do Comipa, então, vai ser importante, quando não há na paróquia, e aquelas paróquias que já têm, fortalecer essa dimensão do Comipa. Apresentar à comunidade, mostrar como que esse Comipa trabalha, e com isso, quem sabe, agregar até mais pessoas na participação. Uma roda de conversa. A juventude, ela adora ouvir e falar. Então, a roda de conversa permite muito isso. Escutar o que o jovem tem, as suas alegrias, as suas dores, quais são as suas dúvidas, as suas sugestões, e a gente pode abrir um rol de perguntas aqui para que a juventude possa participar, né? O interessante é fazer o jovem ser protagonista. E tomar muito cuidado nessa roda de conversa para quem está coordenando não tomar a palavra só para si, abrir para que haja realmente o diálogo. A apresentação do projeto para o conhecimento geral e a mobilização das pastorais da paróquia, e depois de toda a organização, né, se senta todo mundo junto, com aqueles que irão participar, e se apresenta à paróquia. Nós iremos fazer um projeto missionário com o jovem. E aí o programa. O programa é o carro-chefe, né? Porque aqui a gente tem a base da apresentação, inclusive para a paróquia, daquilo que vai ser realizado. O que se deseja é atrair a juventude por meio de um projeto de acolhida e conscientização,
que desperte o desejo de se reconhecer como discípulo e missionário. Então, ele tem que se reconhecer como discípulo e missionário, e para isso ele tem que se reconhecer como protagonista. Ele não está na igreja simplesmente de passagem. Ele não está na igreja simplesmente para esquentar o banco. Ele está para arregaçar as mangas, se encontrar e participar. A dimensão do discípulo e do missionário. Convite do nosso Papa Francisco. E aí a fala, gostaria de ler do documento Cristo Vivit, muito bonita. O Papa fala para a juventude: jovens, não deixeis que o mundo vos arraste para compartilhar apenas as coisas negativas ou superficiais. Sede capazes de ir contra a corrente, compartilhar Jesus, comunicar a fé que ele vos deu. O grande convite para você, jovem, e para nós que vamos trabalhar com a juventude. Acredito que, fazendo isso, nós colocamos também um pouco em prática o que vem na sequência, documento do nosso Sínodo da Juventude, né? Riquíssimo. Desejando acolher, escutar, acompanhar. Então, acolher esse jovem, não só acolher, não pode ficar só na acolhida, o processo da escuta, onde vou verificar o que ele está precisando, o que ele está sedento, e o mais importante também é o acompanhamento. Esse acompanhamento ele é fundamental. O maior número de jovens possíveis no universo paroquial, como nós já dissemos, nos vários grupos, e para que o projeto possa acontecer, os subsídios passam a ser importantes, que é o material de formação, uma linguagem preparada pela paróquia, de acordo com a sua realidade, e a realidade paroquial vai ser importante. Temos paróquias que são rurais, tem uma realidade rural, paróquias extremamente urbanas hoje em dia, com uma outra realidade, uma outra dimensão, paróquias com comunidades menores, outras maiores, então isso tem que ser levado em conta na preparação do subsídio, para que a gente possa levar a todos a vivência missionária no campo paroquial. O que se espera dessa ação de evangelização, né? Desse projeto de missionariedade com a juventude? Uma saída missionária que conduz essa juventude ao protagonismo. Ser protagonista da missão. A missão não é nossa, ela nasce no coração da Trindade, a missão é da Trindade, nós, como batizados, somos chamados, somos convidados a, então, assumir essa missão, a dar testemunho com o serviço. E aí uma fala de São Paulo nos chama bastante atenção, na primeira carta aos Coríntios, em que São Paulo nos coloca: ai de mim se eu não evangelizar. Despertar isso no jovem, o gosto da missão, não como cobrança, tá? Mas como o sabor da evangelização que corre nas nossas veias, a satisfação de poder sentar no final do dia e olhar o que eu fiz para a evangelização hoje. Qual foi a minha contribuição? Pequena, um grão de areia, mas foi, aconteceu. E esse serviço despertado na juventude faz com que a vivência da missão surja de um jeito comprometido, uma vocação que é frutuosa, que é alegre, que leva a Cristo e leva o desejo de anunciá-lo no nosso Evangelho Gáudio. Vamos pensar a curto e a médio prazo, né? A curto prazo, ou seja, de um jeito assim, olhando para aquilo que está no nosso horizonte já. Propiciar um primeiro contato com o Comipa. E com outros movimentos também de outras pastorais. Então, não é um projeto exclusivo do Comipa. É para toda a paróquia, todas as pastorais, movimentos estarem juntos. E aí, propiciando esse primeiro contato com o Comipa, já se conhece a dimensão da missão. E conhecendo a missão, você abre espaço para inserir a juventude nessa vivência da igreja local. A sugestão de tempo, nós pensamos em 3 meses, que é um tempo suficiente para você montar um cronograma de encontros, para que as pessoas se conheçam. Às vezes, pessoas do Comipa não conhecem outros movimentos, ou vice-versa. Então, esse conhecimento vai ser interessante na vivência, e a partir daí se começa a trabalhar. A médio prazo, propiciar um primeiro contato com o Comipa e outros movimentos pastorais, outras paroquiais, por meio da acolhida, sim, da vivência, mas vamos aí trabalhar já organizando. Depois da acolhida, os membros se conhecendo, a elaboração dos subsídios começa a acontecer, se verifica quais são os documentos que eu posso estar usando, nós temos vários materiais de dinâmica, riquíssimos, que chegam à juventude e trazem motivação, e levar sempre essa ideia que o Papa Francisco nos coloca nos seus documentos. Essa igreja em saída, o protagonismo do jovem, a médio prazo, isso tem que estar bem claro para as pessoas que estão fazendo parte do projeto. A longo prazo, aí vamos pensar, já num projeto caminhando para praticamente 1 ano, uma cultura missionária a partir de encontro das pastorais que vai acontecer, dos movimentos. Então, despertar nesses encontros essa ideia da cultura missionária, o pertencimento,
Aí a palavra é chave, né? Pertencer. Sentir-se pertencente ao projeto. Eu preciso, eu faço parte, eu sou parte desse membro do corpo da Igreja de Jesus Cristo. Então, pertencimento à vida paroquial. Eu estou na paróquia para vivenciar também a dimensão da paróquia e a dimensão da paróquia que está em missão. Como sugestão, nós colocamos uma meta de curto prazo, médio prazo, de primeiro semestre, para você trabalhar bem o projeto, não ser algo corrido, ter o tempo adequado da gente se organizar. A gente sabe que o projeto, quando ele é colocado na teoria, ele é uma coisa. Na prática, ele precisa de algumas adequações. E esse tempo de 6 meses seria suficiente para a gente pensar em cada um na sua paróquia, fazer a adequação necessária para estar trabalhando e desenvolvendo, né? E aí, no final, a grande execução nossa, ela acabaria lá no mês de outubro, que é o mês missionário, que nós estamos aí já chegando, caminhando às nossas portas, com a execução dessa saída missionária, em que realmente vai se executar a missão. Depois da missão preparada, ela vai ser colocada em prática. E como colocar isso em prática, né? Colocar em prática, desenvolvendo e envolvendo essa organização de estrutura que aparece para nós. Então, nós temos a saída missionária, que é o nome da atividade. Precisamos de interlocutores. Quem são? Grupos de jovens da paróquia. Eles são o carro-chefe em que a gente vai trabalhar. Então, eu preciso dos jovens aí, todos juntos, não separados, juntar os grupos. Esses jovens que às vezes não se encontram, né, estão pertencentes aí a Coroinhas, a Crisma, acolhê-los todos. São um grupo só. São a juventude. Tem um rosto. Esse rosto vai ser apresentado para o interlocutor. Os responsáveis. As pessoas que vão caminhar com essa juventude são pessoas mais maduras na fé, que já têm um certo trabalho de comunidade, uma certa vivência. O mais importante, já foram jovens. E esse já ser jovem é um motivo importante de lembrar como foi para ele a experiência e como que ele vai chegar a esse jovem de hoje. Então, o Comipa, os líderes de pastorais e também líderes dos grupos da juventude, e vão estar presentes trabalhando com responsáveis. A data, né, como nós colocamos, dentro do mês dedicado às missões, outubro, aí se escolhe como que vai ser essa duração. Ela pode ser pensada em um dia, ela pode ser pensada em um final de semana, isso é muito pessoal da paróquia. Há paróquias que vão perceber que em um dia se consegue chegar ao objetivo, ótimo, excelente. Há outras paróquias que vão perceber que é necessário, a juventude vai precisar de mais um outro momento, então se estende um pouco mais. Aí fica a critério. Sugestão de no máximo um final de semana. Local. Pensamos na sede paroquial, ou então em uma comunidade da paróquia que tem uma estrutura adequada para estar acolhendo. Com sanitários, com um salão que seja amplo, em especial agora em época de Covid, que nós estamos vivendo ainda, é interessante pensar em local arejado, para que haja, né, essa realização. Então, pensar em estrutura é fundamental. Os recursos humanos. A juventude, os líderes e membros de pastorais que vão estar envolvidos. Nós pensamos no Ministério de Música, porque não tem como falar de juventude sem música, né? A música está correndo no sangue da juventude. Pensamos na liturgia, e aí a liturgia ter o cuidado, de acordo com as normas litúrgicas, é claro, de trazer adaptação para aquilo que é a vida da juventude. As artes, o universo artístico, né, também é muito rico para que o jovem possa ver, se expressar. Os nossos sacerdotes, nossos seminaristas e os nossos leigos participando. Recursos econômicos, né? Aquilo que nós trabalhamos no dia a dia, quando nós organizamos os nossos outros projetos. Usamos rifas, fazemos ação entre amigos, trabalhamos, de repente, com o recurso do dízimo, pensamos em doações da comunidade, aí entra a nossa criatividade. A nossa Igreja Católica é muito criativa ao estar colocando recursos financeiros, e o nosso povo é um povo muito bom. Um povo que contribui muito com o projeto. Recursos técnicos. Precisamos de caixa de som, microfone, o cuidado com a comunicação, de modo particular com a caixa de som e com o microfone, de ter algo reserva, para que não haja algo que aconteça no dia que acabe não funcionando, né? Impressora, que vai ser utilizada para elaborar o subsídio, o data show, para que possa haver a visualização interessante, o notebook, as refeições, a equipe que vai trabalhar com a refeição. Nossa juventude tem fome, tem que se alimentar, né? Uma boa refeição. O transporte, como que vai ser essa locomoção para o local, se haverá carros da paróquia que irão trazer, se a paróquia vai precisar de um ônibus, o material missionário que vai ser ofertado, aí se pensa na papelaria,
nós pensamos em um kit missionário, por que não, para que o jovem possa receber, né? E esse kit missionário pode ser formado pelo terço missionário, ele pode ser formado por uma oração de São Francisco Xavier, Santa Teresinha, e a criatividade das pessoas, para que a gente possa dar para o jovem esse kit para a juventude, e o interessante é esse kit também para as pessoas que vão participar da formação. E os objetivos. Desejamos acolher a juventude, aí repetindo um pouco o que nós falamos, né? Despertando e formando a missionaridade. Então, despertar primeiro essa ideia da missão, essa vontade, esse desejo, essa brasa que está apagada e tem que ser acesa, e formar para a missão. Despertar e formar. Por meio de uma atividade que contemple todos os jovens das paróquias e suas diversas expressões, crisma, coroinhas, acólitos, RCC, etc., e outros movimentos, e pretende-se que o espírito missionário seja despertado nos jovens a partir dos subsídios que os ajudem a compreender e preparar a missão local. Retomando, então, assim, as bases desse nosso projeto, nós, então, buscamos referência no documento preparatório do Sínodo dos Jovens, os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional, documento final. Depois, a própria exortação apostólica pós-sinodal Cristo Vivit, Evangelho Gáudio, que a Alegria do Evangelho, que é um documento também basilar do pontificado do Papa Francisco. Voltamos para a referência bíblica, então usamos as Sagradas Escrituras, e também usamos, sobretudo, os nossos documentos aqui, né, do magistério, os nossos documentos do nosso país, né, da CNBB, Evangelização da Juventude, documento 85, e também documentos do CELAM, que é da 5ª conferência que aconteceu em Aparecida, né, o documento de Aparecida. Por fim, olhando para todo esse projeto, conclui-se que, por meio do projeto apresentado, compreende-se a possibilidade da realização do mesmo nas paróquias do nosso regional, mas também em outros lugares aí que desejarem realizar nosso projeto, a saída missionária. Nota-se que é um momento ideal para expressar a pluralidade da Igreja em seus grupos e movimentos juvenis, uma vez que a proposta da saída missionária é juntar esses vários grupos, tirar qualquer ideia de panelinhas ou de estar segregando, mas unir, e também mostrando a força da unidade em torno de Cristo, né? Então, por meio da proposta missionária, nós então saímos em comunhão, né, em comunidade, e o projeto Saída Missionária poderá ser um grande instrumento no trabalho com os jovens nas nossas realidades paroquiais. E, por fim, a gente retoma uma frase do Cristo Vivit. Eu acho que o Renato, ele que escolheu essa frase, acho que ele pode ler e concluir para nós essa nossa apresentação. Um convite do nosso grupo a todos que vão trabalhar com a juventude. Leiam, por favor, né? É apaixonante desse documento, é apaixonante, porque mostra para a gente o quanto nós precisamos dar as mãos para a nossa juventude e fazer com que a juventude assuma dentro da igreja o seu papel. O Papa Francisco encerra esse documento de um jeito maravilhoso. Ele diz para a gente: queridos jovens, ficarei feliz vendo-vos correr mais rápido do que os lentos e medrosos. Correi, atraídos por aquele rosto tão amado, que adoramos na Sagrada Eucaristia e reconhecemos na carne do irmão que sofre. O Espírito Santo vos impulsione nessa corrida para a frente. A Igreja precisa do vosso ímpeto, das vossas intuições, da vossa fé. Nós temos necessidade disso. E quando chegardes aonde nós ainda não chegamos, tende a paciência de esperar por nós. Que bonito, né? É uma lição assim de sabedoria do nosso Papa, primeiro acolhendo essa grande juventude, apaixonada por Jesus Cristo, não só o Senhor presente na Sagrada Comunhão, mas o Senhor presente no meu irmão, ao qual eu preciso ir, eu preciso chegar e preciso estender o meu braço, a igreja em saída. Então, e a nós, a estarmos presentes com essa juventude, né?
E ao jovem, quando nós não conseguimos chegar, tenha um pouquinho de paciência conosco, somos um pouquinho mais velhos, mas vamos estar junto caminhando. É isso, irmã Elizabeth. Vocês estão de parabéns, assim, bem pé no chão, realizável, né? Tá cheio de projetos bonitos por aí, mas que quando a gente vai ver na prática, falta alguns elementos para concretizá-los, né? Então, olhando um bom projeto, primeiramente é ver que ele é realizável. Então, vocês estão de parabéns. E aqueles que quiserem conhecer os outros projetos que nós tivemos, que foi a implantação de comipas e também um projeto de amazonar-se, fazer com que o Sul possa ter também este olhar para o Amazonas, na realidade tão importante que o Papa Francisco também coloca. Então, vocês estão de parabéns, que Deus abençoe e que ajude a colocar em prática, né? Porque a nossa igreja precisa. A juventude é o presente e é o futuro da nossa igreja, né? Então, vamos agradecer a Deus por este momento e vamos esperar que seja possível a realização em nosso regional e que tenhamos uma juventude fortemente missionária.